O conflito na Ucrânia completa 334 dias sem perspectiva de fim, e as negociações entre as potências revelam uma reviravolta surpreendente. Vladimir Putin, em conversa com Donald Trump, sinalizou disposição para ceder em pontos que antes rejeitava com veemência. Fontes próximas ao diálogo indicam que o ditador russo aceitou devolver parte das regiões de Kherson e Zaporíjia, algo impensável semanas atrás. O problema? A proposta americana já não é a mesma. Agora, Washington defende um congelamento imediato das posições militares no fronte, e Trump demonstra confiança absoluta em convencer Putin a aceitar. Mas o que realmente mudou a postura de Moscou não foram sanções ou ameaças externas, e sim o peso insustentável das perdas no campo de batalha. Analistas econômicos e militares são categóricos. A Rússia não avança, apenas sangra. As baixas atingiram níveis recordes, e o ritmo atual ameaça dizimar não só seu exército, mas sua economia e população. Enquanto isso, a Ucrânia continua a golpear alvos estratégicos. Na última noite, ataques precisos atingiram um depósito de munições em Nova Kakhovka, que ainda arde em chamas, e uma usina de processamento de gás em Verkheburesk, na Rússia. Além disso, em apenas uma semana, sistemas de defesa ucranianos destruíram 4 subestações elétricas em território russo, comprometendo seriamente a infraestrutura energética do país. O colapso já se faz sentir nas bombas de gasolina. Filas quilométricas se formam em 84% das regiões russas, e a escassez de combustível só tende a piorar com os novos ataques. A guerra não poupa nem os civis. Em um trágico episódio, uma família foi atingida por um bombardeio durante um conflito na estrada, deixando uma criança ferida. Infelizmente, casos assim se multiplicarão enquanto o conflito persistir. Enquanto isso, nos bastidores diplomáticos, a pressão por um acordo cresce. Segundo fontes confiáveis, Putin exigiu, em conversa com Trump, que a Ucrânia abandone as áreas ainda não ocupadas de Donetsk em troca de um cessar-fogo. Moscou estaria disposta a devolver partes de Kherson e Zaporíjia, mas Kiev dificilmente aceitará o acordo. O que mudou? Putin, em um raro momento de flexibilidade, concordou com uma proposta anterior dos Estados Unidos, mas as condições já evoluíram. Trump, porém, vê nisso uma oportunidade. Ele acredita que pode forçar o ditador russo a aceitar uma trégua na linha atual do fronte. O presidente americano não esconde suas intenções. Em uma publicação recente, ele deixou claro qual deve ser o desfecho. Chegou a hora de parar com essa matança. Já houve derramamento de sangue suficiente. Que ambos declarem vitória e deixem a história julgar. Chega de tiros, de mortes, de gastos bilionários. Essa guerra nunca deveria ter acontecido. Se eu estivesse no comando, milhares de vidas teriam sido poupadas. É hora de as crianças voltarem para casa em paz. A mensagem é direta. O único caminho viável é o congelamento das posições militares. A Rússia não tem mais margem para exigências. Suas forças estão exauridas, sua economia à beira do colapso, e cada dia de guerra aprofunda o abismo. A situação no fronte não favorece nenhum dos lados a curto prazo, mas a longo prazo, os problemas russos tendem a se agravar. Se Putin recusar o acordo, a guerra só ceifará mais vidas sem trazer vantagem alguma. A Casa Branca já deixou claro, por meio da porta-voz Karine Jean-Pierre, que a paciência dos Estados Unidos está se esgotando. Ambas as partes precisam reconhecer a realidade no terreno e buscar um acordo de paz imediatamente, afirmou. Trump, que mediou recentemente um acordo entre Israel e Hamas, não esconde sua determinação. Jean-Pierre destacou que o presidente americano trabalha incansavelmente, inclusive pela Ucrânia, mas é preciso cautela. A falta de descanso pode comprometer decisões cruciais. Na prática, o que isso significa? Que delegações dos Estados Unidos e da Rússia devem discutir em breve um cessar-fogo baseado na linha atual do fronte. Se Moscou sinalizar acordo, uma cúpula em Budapeste, possivelmente com a presença de Zelensky, poderá selar o acordo. Caso contrário, Washington ameaça retomar o envio de mísseis de longo alcance e outras medidas duras. O que mudou de fato? Trump acreditava que Putin já havia cedido, mas o ditador russo apenas fingiu concordar. Agora a pressão é maior. Se antes os Estados Unidos forneceram à Ucrânia armas para atacar refinarias russas, agora o foco é forçar uma negociação. A guerra não pode continuar. Cada dia de conflito é uma tragédia evitável, e o mundo não pode mais esperar. A verdade é que a reunião entre Trump e Zelensky expôs uma realidade incômoda. A Ucrânia não está mais no centro das prioridades americanas.
O que antes era um compromisso inabalável com a defesa da soberania ucraniana agora se transformou em uma negociação fria, onde o cálculo geopolítico fala mais alto que a solidariedade. Trump deixou claro que não entregará mais armas sem garantias concretas de um cessar-fogo, e isso não é apenas uma estratégia, é um aviso. A mensagem é simples: se Kiev não aceitar a linha de frente atual como definitiva, Washington não hesitará em recuar seu apoio. Zelensky, por sua vez, saiu da reunião com uma escolha difícil. Aceitar o congelamento do conflito significaria reconhecer que territórios ocupados pela Rússia permaneceriam sob seu controle, pelo menos por enquanto. Recusar, porém, seria arriscar perder o suporte militar que mantém o país de pé. A pressão é imensa, e o tempo não está a favor da Ucrânia. Cada dia de hesitação é um dia a mais de sofrimento para civis, um dia a mais de destruição e um dia a menos de esperança para uma solução duradoura. O que muitos não entendem, ou não querem entender, é que a guerra não pode ser vencida apenas no campo de batalha. Putin não recuará enquanto acreditar que o Ocidente está dividido e que a Ucrânia depende exclusivamente de sua boa vontade. A única saída realista é uma combinação de força militar e diplomacia inteligente, onde cada movimento é calculado para enfraquecer Moscou sem arrastar o mundo para um conflito ainda maior. Trump entende isso. Zelensky agora precisa entender também. A Europa, por sua vez, assiste a tudo com nervosismo. Os líderes europeus sabem que se os Estados Unidos recuarem, eles terão que arcar com o ônus de sustentar a Ucrânia sozinhos, algo que nem todos estão preparados para fazer. Por isso, as declarações coordenadas de apoio após a reunião não passam de um teatro político. No fundo, todos sabem que a verdadeira decisão será tomada em Washington, e que o futuro da Ucrânia depende de um homem que não tem paciência para jogos prolongados. A pergunta que fica é: até quando Zelensky resistirá à pressão? Até quando insistirá em uma vitória militar que, nas atuais circunstâncias, parece cada vez mais distante? A resposta pode definir não apenas o destino da Ucrânia, mas o equilíbrio de poder em todo o continente. E o relógio não para. São apenas manobras de distração. Todos esses planos, todas essas declarações de Zelensky, por mais elaboradas que sejam, continuarão relevantes apenas enquanto servirem ao jogo maior. Trump, por sua vez, adotou uma postura clara. Não está disposto a dialogar com Kiev nos termos atuais, mas também não permitirá que o mundo mergulhe no caos, pelo menos não agora. E o mais importante, ele sabe exatamente o que está em jogo. Antes mesmo de qualquer encontro de alto nível com a delegação russa, ou até mesmo com Putin, Trump já terá em mãos um roteiro. Ele conhece o plano ucraniano, as estratégias para enfraquecer Moscou, os movimentos calculados para desgastar a Rússia no longo prazo. A questão é se ele cairá na armadilha das narrativas russas, aquelas mesmas que Putin e seus representantes tentam vender como fatos consumados. A Rússia está forte, a economia é resiliente e a guerra é irreversível. Mas e Zelensky? E a Ucrânia? Será que eles estão apenas reagindo aos acontecimentos, ou há algo mais por trás dessa aparente passividade? A resposta não é simples. Por um lado, sim, há um certo desespero. Kiev acreditava que as negociações com Putin estavam encerradas, que o Ocidente havia fechado questão e que não haveria mais espaço para concessões. O plano de Trump para um cessar-fogo imediato, com a guerra congelada na linha de frente, não é novidade para Zelensky. Ele mesmo já havia sinalizado em diversas ocasiões que uma pausa nos combates seria aceitável. Por isso, soa estranho quando alguns analistas insistem em pintar essa proposta como uma ameaça existencial à Ucrânia. Estamos em 2025, não em 2014 ou 2022, quando a Rússia avançava sobre território ucraniano com impunidade. Hoje, a realidade é outra. Kiev já aceita, há tempos, que a guerra só terminará com uma trégua nas posições atuais. E o que realmente mudou após o encontro entre Zelensky e Trump? Na superfície, pouco. Mas nos bastidores, os sinais são claros. Primeiro, Putin recuou e ligou para Trump, algo impensável meses atrás. Segundo, durante a conversa, o líder russo amenizou suas exigências, mostrando que sua postura não é tão intransigente quanto aparenta. Terceiro, Trump reforçou publicamente a necessidade de congelar as linhas de combate. Quarto, a próxima reunião com Putin não será um espetáculo improvisado, mas um encontro estruturado com delegações definidas, para evitar os erros do passado. E quinto, o futuro do apoio ocidental à Ucrânia, incluindo armas, inteligência e financiamento, dependerá inteiramente de Kiev demonstrar disposição para negociar, em vez de insistir em soluções unilaterais. No pior cenário, a Rússia ganharia algumas semanas de respiro, algo irrelevante no contexto atual.
No melhor, se Putin avaliar sua posição com realismo, poderemos ver um cessar-fogo efetivo. Mas mais uma vez, as chances disso acontecerem são baixas. O que realmente importa é o seguinte: a disposição de Putin em ceder depende diretamente de como ele enxerga a resiliência do Ocidente. E essa resiliência, por sua vez, está ligada à coesão da Europa, especialmente à postura da Alemanha. A visita de Zelensky aos Estados Unidos não saiu como planejado, mas a mensagem de Olaf Scholz, o chanceler alemão, foi cristalina. Em declarações recentes, ele deixou claro que a capitulação da Ucrânia é inaceitável e que Berlim continuará apoiando Kiev financeira, política e militarmente. A base de tudo o que virá a seguir está nos sinais que Putin receberá. Quanto mais forte for a mensagem de que o apoio à Ucrânia não será abandonado, independentemente das oscilações americanas, maior será a pressão sobre Moscou. Quanto mais a sociedade ucraniana demonstrar que está disposta a resistir, mesmo diante de uma guerra prolongada, mais rápido Putin será forçado a recuar. E aqui chegamos ao ponto crucial: as verdadeiras variáveis não são as promessas vazias de Putin, nem as ameaças veladas de Trump, mas a capacidade do Ocidente de manter uma frente unida. As declarações recentes de Zelensky sobre a necessidade de proteger o Donbas, sob o pretexto de que lá vivem pessoas de língua russa, não passam de retórica desgastada. Todos já sabem que na prática essas falas são irrelevantes. As evidências são claras. Há relatos de que Putin estaria disposto a sacrificar até mesmo figuras como Medvedev, seu aliado histórico, para salvar sua própria pele. E o fato de que, na próxima reunião com a delegação russa, os Estados Unidos serão representados por Sullivan, e não por um nome mais simbólico, mostra que as palavras de Putin não têm o peso que ele gostaria. O pior cenário, caso minhas análises estejam erradas, é que Trump adote uma postura pró-Putin, pressionando Kiev a ceder territórios como Donbas. Nesse caso, voltaríamos ao pesadelo de 2022, sanções suspensas, apoio militar cortado, inteligência negada, e a Ucrânia deixada à própria sorte. Esse sempre foi o plano de Trump, pelo menos em sua retórica eleitoral. Mas até agora não há motivos concretos para acreditar que essa seja a trajetória mais provável. O cenário mais plausível, como já venho defendendo, é que Trump consiga forçar Putin a aceitar um cessar-fogo nas linhas atuais. Ele não escondeu essa intenção, e Zelensky já deixou claro que a Ucrânia está disposta a aceitar essa solução. O problema é que Putin ainda acredita que pode blefar, ganhar tempo e esperar que as forças ucranianas entrem em colapso. Ele já percebeu que suas demandas iniciais são insustentáveis e por isso está disposto a fazer concessões, pelo menos no discurso. Mas a verdadeira batalha não é por territórios ou acordos de papel. É pela capacidade do Ocidente de manter sua unidade e determinação. E é aqui que a história se repete. A guerra não será decidida nos campos de batalha, mas nas mesas de negociação. E acima de tudo, na vontade política de quem ainda acredita que a Ucrânia merece sobreviver. Entram em colapso sob o peso de suas próprias contradições. A Rússia já percebeu que suas ambições iniciais são insustentáveis e por isso recua, ao menos no discurso. Mas a verdadeira batalha não se trava apenas em mapas ou acordos de fachada. Ela se decide na capacidade do Ocidente de manter sua coesão e firmeza, enquanto Moscou testa os limites da exaustão alheia. E é aqui que a estratégia se revela. A guerra não será vencida nos campos de batalha, mas na resistência de quem ainda acredita que a Ucrânia tem o direito de existir. Cada concessão russa é um teste. Cada gesto de fraqueza ocidental, uma porta aberta para novas exigências. Putin não negocia por generosidade, ele negocia porque sabe que o tempo joga contra ele. A questão não é se a Ucrânia cederá territórios, mas se o Ocidente terá a coragem de sustentar o que resta de sua soberania. Enquanto isso, os sinais se multiplicam. Medvedev, sempre ávido por atenção, dispara suas provocações como se ainda estivesse no comando. Sua última sugestão que Kiev declare vitória e encerre o conflito é um espetáculo de cinismo, não porque a ideia seja absurda em si, mas porque revela o desespero por trás dela. A Rússia não quer paz, quer rendição disfarçada de acordo. E o mais irônico, até mesmo os propagandistas mais linha-dura já admitem nas entrelinhas que a única saída possível é o congelamento do fronte na linha atual. Mas por que então Moscou insiste em prolongar o sofrimento? A resposta está na psicologia do regime. Para Putin, a guerra não é apenas uma questão territorial, é uma questão existencial. Ceder agora significaria admitir que 4 anos de destruição foram em vão. Significaria enfrentar não apenas a derrota militar, mas a fúria de uma elite que apostou tudo em sua narrativa de grandeza.
E acima de tudo significaria encarar o povo russo com a verdade, que a operação especial não foi nada além de um erro colossal, pago com vidas, recursos e o futuro de uma nação. O Ocidente, por sua vez, oscila entre a exaustão e a determinação. Há aqueles que, como Medvedev, acreditam que provocar Trump é uma estratégia viável, como se o ex-presidente fosse um aliado confiável, e não um oportunista que vê na Ucrânia apenas uma moeda de troca. Outros, mais pragmáticos, já reconhecem o óbvio, que a única solução realista é um cessar-fogo nas linhas atuais, seguido de negociações que inevitavelmente deixarão feridas abertas. Não é uma vitória, mas é o que resta quando a alternativa é a destruição total. E é justamente essa armadilha. A Rússia não pode vencer, mas também não pode perder. O Ocidente não quer abandonar a Ucrânia, mas também não quer mergulhar em um conflito sem fim. E Kiev, esgotada e dependente, sabe que cada dia de guerra é um dia a mais de sofrimento para seu povo. A pergunta que ninguém ousa responder em voz alta é: até quando vale a pena resistir se a resistência só aprofunda o abismo? A resposta, como sempre, está no equilíbrio impossível entre princípios e realidade. A Ucrânia não pode ser sacrificada em nome da paz. Mas a paz não pode ser adiada indefinidamente em nome de uma vitória que a cada dia se torna mais distante. O que resta então é a escolha menos pior, um acordo que preserve o que ainda pode ser salvo, antes que não reste mais nada para salvar. E acima de tudo, a clareza de que nesta guerra não há vencedores, apenas sobreviventes. E no entanto, a ilusão de força se desfaz diante dos números. A Rússia avança centímetros ao custo de milhares de vidas, enquanto a Ucrânia resiste com uma eficiência brutal. Para cada soldado ucraniano perdido, 5 russos tombam. Não é apenas uma guerra de territórios, mas de matemática implacável. E os números não mentem. O que começou como uma operação especial se transformou em um moedor de carne humano, onde o Kremlin joga homens e máquinas em uma fornalha que consome tudo, menos a capacidade de vencer. Cada metro conquistado custa mais do que vale. Cada dia de resistência ucraniana é um prego no caixão da estratégia russa. A economia, antes blindada pela indiferença de Moscou às baixas, agora rende sob o peso da guerra. Os cofres esvaziam-se em ritmo acelerado. Tanques perdidos não são repostos com a mesma velocidade, mísseis derrubados exigem meses de produção, e os bombardeiros estratégicos, orgulho da aviação russa, viram alvos fáceis para drones baratos. Enquanto isso, a Ucrânia, apesar de menor, recebe um fluxo constante de armas ocidentais, treinamento e inteligência. A equação é simples. A Rússia sangra recursos, a Ucrânia os multiplica. Mas o verdadeiro calcanhar de Aquiles do Kremlin não está nos campos de batalha, e sim nos quartéis de recrutamento. As promessas de bônus e salários altos já não bastam para atrair voluntários. Os hospitais militares transbordam de feridos que jamais voltarão a lutar, e os cemitérios crescem em silêncio. A mobilização parcial de 2022 foi um sinal de desespero. Uma mobilização total seria um terremoto político. Putin sabe disso. Cada família russa que perde um filho, um irmão, um marido, é uma semente de revolta. E revoltas na Rússia costumam ser esmagadas até o dia em que não são. Do outro lado, a Ucrânia paga um preço alto, mas calculado. As cidades resistem, a economia se adapta e a população, apesar do cansaço, não se rende. A ajuda ocidental não é infinita, mas é suficiente para manter a linha de frente, e mais importante, para transformar a guerra em um impasse insustentável para Moscou. A cada dia que passa, a Rússia se aproxima de um dilema: ou aceita uma paz que não quer, ou mergulha em um conflito sem fim, onde a única certeza é a derrota. A história não perdoa impérios que confundem obstinação com força. E a Rússia, hoje, é um império em agonia, sustentado apenas pela inércia de uma máquina de guerra que devora a si mesma. A Ucrânia não precisa vencer em cada batalha, basta sobreviver. E sobreviver, neste momento, já é uma vitória. Porque enquanto Kiev resistir, Moscou estará condenada a sangrar. E o sangue, afinal, não é infinito. O orçamento russo não é um poço sem fundo, é um barril furado, onde cada gota de petróleo que escorre representa um soldado a menos, um tanque que não será reparado, uma fábrica que não produzirá mísseis. Os números mentem, mas a realidade não. Enquanto o Kremlin insiste em pintar um quadro de estabilidade, os próprios economistas russos, aqueles que ainda ousam falar, admitem o que os dados oficiais tentam esconder. A economia não está à beira do colapso. Ela já está em colapso. E o pior, ninguém precisa de um desastre espetacular para provar isso. Basta olhar para os detalhes. As filas nas bombas de gasolina em Surgut não são um acaso, são um sintoma.
Os racionamentos de combustível em 4 novas regiões não são uma coincidência, são um padrão. Quando 84% dos territórios russos enfrentam escassez ou interrupções no abastecimento, não é uma crise passageira, é o sistema sangrando por dentro. E cada ataque ucraniano a uma refinaria, a um gasoduto, a uma subestação elétrica não é apenas um golpe tático. É um lembrete. A máquina de guerra russa não está sendo destruída apenas nas trincheiras de Bakhmut, mas nas entranhas de sua própria infraestrutura. Peguem o caso de Novokuibishels. Um incêndio em uma das maiores refinarias do país não é um incidente isolado, é a prova de que a Rússia não consegue mais proteger nem mesmo seus ativos mais críticos. O mesmo vale para o gasoduto em Orenburg, onde um único drone transformou um complexo industrial em um inferno de chamas. E quando até as autoridades locais admitem danos parciais, mas omitem que a recuperação levará meses, o que estão dizendo, na verdade, é que o império não tem mais margem para erros. Cada dia de paralisia é um dia a menos de receita, um dia a mais de desespero nas fileiras do exército, um dia em que a ilusão de poder se esvai como fumaça. Os generais russos podem continuar a mentir sobre avanços lentos, mas seguros, mas os fatos não mentem. 3 anos de guerra, e a única coisa que Moscou conquistou foi a capacidade de enterrar seus próprios soldados em valas comuns. A Ucrânia não precisa de uma vitória relâmpago, basta que a Rússia continue a perder. E ela está perdendo. Não só territórios, não só homens, mas a própria capacidade de sustentar a mentira. Quando até os propagandistas mais fanáticos começam a sussurrar sobre problemas econômicos, quando os reservistas escrevem cartas desesperadas sobre a falta de munição e suprimentos, quando as filas nas bombas de gasolina se tornam mais longas do que as filas para se alistar, aí sim, a verdade se impõe. A Rússia não é um tigre de papel, é um tigre ferido, que ruge para esconder o fato de que suas garras estão gastas e seus dentes quebrados. E cada ataque ucraniano, cada refinaria em chamas, cada subestação destruída é um lembrete. O império não está apenas perdendo a guerra, está perdendo a si mesmo. E quando a última gota de petróleo secar, quando o último tanque for consumido pela ferrugem, quando o último soldado perceber que lutou por nada, aí sim, a história escreverá o epitáfio de Putin. Não com uma explosão, mas com um gemido. E essa é a Rússia de hoje, um país onde as subestações queimam, os transformadores explodem e as linhas de transmissão se tornam alvos fáceis para mãos invisíveis, mas implacáveis. Cada ataque não é apenas um golpe na infraestrutura. É um corte nas veias do sistema, uma hemorragia lenta e calculada que drena a capacidade de Moscou de manter as luzes acesas, as fábricas funcionando, as cidades respirando. 4 subestações em uma semana. 4 pontos críticos que alimentam o coração industrial da Rússia, do Volga à região central, de Samara a Moscou. E cada uma delas, ao cair, não apenas apaga uma cidade, ela sobrecarrega a próxima, criando um efeito dominó de escuridão e caos. Porque é assim que se quebra um império, não com um único golpe, mas com milhares de pequenos cortes. Uma linha de transmissão sobrecarregada aqui, um transformador danificado ali, até que o sistema inteiro entre em colapso. E quando as luzes se apagam em Ulyanovsk, quando as fábricas param em Saratov, quando os trens deixam de circular em Vladimir, não são apenas números em um relatório. São vidas paradas, economias sufocadas, um país que percebe, tarde demais, que sua arrogância o cegou para a realidade. A guerra não está lá fora, nas estepes ucranianas. Ela está aqui, nas ruas, nas estradas, nas mentes de homens que voltam da frente com o sangue nos olhos e a violência nas mãos. Como o soldado em Kamchatka que, após meses de combate, decidiu que a lei não se aplicava mais a ele. Que um desentendimento no trânsito justificava puxar uma arma e abrir fogo contra uma família. Que um insulto merecia uma execução sumária. Que o mundo devia se curvar ao seu capricho, porque ele já havia visto demais para se importar. E não foi um caso isolado. É um padrão. Homens que voltam da guerra e descobrem que ninguém os espera de braços abertos, que suas famílias estão quebradas, que seus empregos desapareceram, que o país que os enviou para matar agora os trata como lixo. E quando a raiva ferve, quando a frustração transborda, eles não atacam o Kremlin. Eles atacam o vizinho, a mulher no supermercado, o motorista ao lado no semáforo. Porque a violência, uma vez liberada, não conhece fronteiras. Ela se espalha como um vírus, infectando tudo ao redor. E a Rússia está criando um exército de infectados homens que voltam da guerra não como heróis, mas como bombas relógio ambulantes. Cada novo recrutamento, cada nova leva de voluntários enviados para morrer no Donbas, é mais um passo em direção ao abismo, porque esses homens não voltarão iguais.
Eles voltarão com cicatrizes que ninguém vê, com memórias que ninguém quer ouvir, com a certeza de que o mundo lhes deve algo, e que estão dispostos a cobrar, a qualquer custo. E enquanto Moscou insiste em alimentar essa máquina de destruição, a conta só aumenta. Não são apenas as subestações que queimam. É a própria ideia de ordem, de segurança, de futuro. A Rússia está cavando sua própria cova não com paz, mas com balas e mentiras. E quando a última luz se apagar, quando o último soldado perceber que lutou por nada, quando o último cidadão entender que seu país o traiu muito antes de ele trair a si mesmo, aí sim, a história fechará o livro. Não com o estrondo, mas com o silêncio de um povo que finalmente acordou. Tarde demais.